Preciosíssimos e amados ouvintes, irmãos preciosos, estamos aqui mais uma vez para levar até você mais uma audição do programa Semente de Vida. Hoje, como sempre, a finalidade não é outra, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Você que está chegando por aí, deixa o seu comentário. Irmãos, a hora é chegada, a hora é agora. É agora ou nunca mais. Buscamos a Deus o entendimento pela palavra de Deus, ou estaremos enganados, seremos enganados, não é verdade? Oh Senhor, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Tem pegado a Bíblia e tem distorcido, tem enganado o povo, tem interpretado e eles têm acrescentado e tirado a palavra de Deus. E tem pegado um versículo isolado e feito deste versículo uma doutrina. Isso é uma temeridade, não é verdade, irmãos? Aqui na Bíblia, em Mateus 17:10, e seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que Elias falara de João Batista. Seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Então Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro. A outra Bíblia minha diz: e na verdade Elias havia de vir primeiro e restaurará todas as coisas. Então, este dialeto aqui, virá ou havia de vir, são dialetos. Não se pode fazer uma doutrina, pegar isto aqui e fazer uma doutrina. Eu tenho uma Bíblia que fala Elias havia de vir primeiro. E esta aqui fala Elias virá primeiro. Não se pode pegar aqui e fazer uma doutrina. E o mais importante, irmãos, que os seus discípulos entenderam que Elias falara de João. E ponto. Não há outro entendimento nas Escrituras. Não tem, irmã Marlene Santos. Não tem outro entendimento nas Escrituras. Irmão Adalto, irmão Flávio, pegaram este versículo, o versículo 11, e criaram doutrinas, e criaram um Elias para o tempo do fim. Um outro Elias. Criaram um outro Elias além de João Batista. Criaram, mas não é bíblico. Este Elias que eles pregam para o tempo do fim não é das Escrituras, porque o palavreado, o dialeto muda de um tradutor para o outro. Uma Bíblia diz Elias virá primeiro. A outra Bíblia diz
Elias havia de vir e virá, é bem diferente. É como o versículo 6 de João 14. A minha Bíblia diz, ninguém vem ao Pai. E eu já tenho outra Bíblia e já vi outras Bíblias que diz, ninguém vai ao Pai. Isso é diferença de tradução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. E na outra Bíblia diz, ninguém vai ao Pai. Olha, irmãos, não dá para pegar aqui e fazer uma doutrina desse versículo. E então, irmãos, os seus discípulos entenderam que Elias falava de João. Nós vamos ler de novo, para não ficar no disque-disque dos interpretadores. O cara interpretou a Bíblia, irmãos. O cara razoou a respeito da palavra. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que Elias falara de João. Seus discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Por que nós vamos dizer que é outro Elias? Porque existe aqui está claro que os seus discípulos entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. Por que Jesus não replicou os seus discípulos? Jesus concordou que seus discípulos entenderam que ele falava, se referia a João Batista. Doutrinas, preceitos criados pelos homens, doutrinas que são mandamentos de demônios. Uma doutrina errada, irmãos, falada por um grande curador. As pessoas não lêem a Bíblia, não examinam. Que muitos chegarão e dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. E Jesus vai lhes dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, não vos conheço. Pode chover milagres, mas se não tiver na palavra, não está na palavra. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas coisas semelhantes a estas. Marcos 7, do versículo 7 a seguir. Salmo 68, 18 diz, subiu ao alto, levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens e para os rebeldes. Existe maior rebeldia do que alterar as Escrituras? Existe maior rebeldia do que acrescentar ou tirar da palavra de Deus? Existe maior rebeldia dizer que aqui não era João Batista, o qual Jesus se referia? A graça de Deus é a revelação de Deus. Se Deus não te revelar,
Se Deus não te mostrar a verdade, você vai se perder, seguindo a homens, porque foi um milagreiro, porque pegou o dom de Deus, mesmo sendo rebelde, mesmo sendo um torcedor da palavra de Deus, mesmo sendo um acrescentador da palavra de Deus, se apoderou de um grande dom de cura e um grande dom psicológico, psíquico. Usou a psicologia, a parapsicologia, usou o dom de cura. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 11, e verso 29, os dons são sem arrependimento. Por isso Davi Miranda teve um grande dom de cura, e tem os porões das igrejas Deus e Amor cheio de artefatos, de muletas, óculos, cadeira de roda e etc. Por isso que Valdomiro Santiago se apoderou do dom de cura, que ninguém pode negar que ele tenha o dom de cura. E amontoou grandes fortunas para si, através do dom de cura, muito embora ser questionado pela justiça. Suas fazendas, suas propriedades. E eles nunca têm nada a ver, eles não têm nada a ver com a doutrina de Deus. Eles não têm nada a ver com o batismo correto, não tem nada a ver com a Santa Ceia correta, não tem nada a ver com o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Então não pode chover milagres. Disse Martinho Lutero, pode chover milagre todos os dias, mas se não está na palavra, não tem credibilidade. E o próprio apóstolo Paulo disse, em Gálatas 1:8, se nós mesmo, um anjo, descendo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos anunciado, seja amaldiçoado. Certo? Edificado sobre o fundamento de apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é a principal pedra de esquina. Os apóstolos vieram e construíram sobre esta pedra de esquina. Edificaram o Evangelho de Pedro. Não deve ser questionado, deve ser crido. A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, de 40 a seguir, que a igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. E na oração, e no partir do pão, e na comunhão. Por que que hoje não tem que ser o que Paulo disse? Por que que hoje não tem que ser o que Pedro disse? Por que que hoje não tem que ser como os apóstolos creram, seus discípulos creram e entenderam? E entenderam seus discípulos que lhes falara de João Batista. Deus abençoe a irmã Magna Goulart, irmão Severino Silva, em Minas Gerais. Ridi Kinkela, eu acho que é um africano. Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. Comenta, diz de onde você está assistindo o programa. Irmão Ridi. Ou Ridai, sei, mais ou menos assim.
Não tem questionamento nas Escrituras. Não tem como atribuir a um homem ser o Elias para o tempo do fim, porque a Bíblia não profetiza, não diz nada, não profetiza isso. E os seus discípulos interrogaram Mateus 17:10, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. É isto que a Bíblia diz e nada mais. Se aumentar, dizer outra coisa é diabólico. Não é escriturístico. É diabólico, irmãos. Então vou dizer mais uma vez. Aqui na minha Bíblia, nesta Bíblia que diz: em verdade Elias virá. Na outra Bíblia que eu tirei um print e eu publiquei no meu perfil aí, aquela Bíblia diz assim: e Elias havia de vir. Nessa aqui fala virá. Então você pode pegar esse versículo aqui, que tem diferentes interpretação, diferentes tradução, tem diferentes tradução, e fazer disso aqui uma doutrina e atribuir isso aqui a um curandeiro, a um homem que foi um grande curandor, a um homem que teve um dom extraordinário de cura divina. A Bíblia é o amém final. As Escrituras Sagradas é o amém final. Você tem dúvida que Jesus falava de João Batista? Os seus discípulos não tinham dúvida, eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Dizer outra coisa é interpretar a Bíblia. É interpretar, é acrescentar, é tirar da palavra de Deus, é tirar, é acrescentar. E para aquele que tirar e acrescentar, ele vai ter um juízo profetizado em Apocalipse. Tem um juízo profetizado em Apocalipse. Para quem tirar e para quem acrescentar a palavra do Senhor. Deus, se os seus discípulos entenderam que ele lhes falara de João Batista, amém. Amém. Não importa que o milagreiro fala, um grande curador venha falar. Não importa. Não importa. Apocalipse 22 e versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, lhe fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. E aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Este sujeito que acrescentou a palavra de Deus, não foi só essa escritura que ele acrescentou. Mais escrituras. Já veio falando da semente da serpente, uma doutrina diabólica,
inescriturística, fora da palavra. Agora eu estou mostrando aqui mais essa doutrina que Elias estaria aqui agora em nossos dias, que não é. Aquele homem que se diz ser Elias, que atribuíram a ele ser Elias, a Bíblia não fala nada disto. E seus discípulos entenderam que Elias falara de João Batista. E aqui nós lemos que se alguém acrescentar, Deus acrescentará as pragas. E põe em dúvida a salvação de determinado indivíduo. Pelos frutos os conhecereis. Nós não podemos julgar a ninguém, mas a Bíblia diz que não é para nós ser bobinho, que não é para nós ser inocentes, que não é para nós ser ignorantes acerca dos que já morreram. Não é para nós ser bobo acerca de quem morreu. Me diz, qual o compromisso que ele tem com a palavra de Deus? Direi para onde ele foi. Então os seus discípulos entenderam que Elias falara de João o Batista. Você pode dizer o que você quiser, fora das Escrituras. Mas daí não é o Espírito Santo falando. É o espírito de engano falando. Porque o Espírito de Deus, irmãos, é o Espírito de paz. No Espírito de Deus não tem engano, não tem dúvida. Aquela profecia do determinado homem, eu não sei se, assim diz o Senhor, mas eu não sei se é uma mulher americana, uma grande mulher que tomará parte do governo aqui na América, ou se é a Igreja Católica. É de Deus isso, irmão? Cadê a predição do final do Eon? O final do mundo, o final do sistema em 77? Não aconteceu. Para tanto que ele nem viveu até 77. Portanto, todo aquele que profetizar falsamente em nome do Senhor, esse homem morrerá. Portanto, todo aquele que profetizar falsamente em nome do Senhor, morrerá. E Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Se cumpriu. Morreu envolvido em grande confusão. Mas vamos ficar com a palavra de Deus? Vamos deixar este homem para lá? Vamos deixar estas falsas profecias para lá? Vamos ficar com a palavra de Deus? Estou provando desde de Gênesis, desde a semente da serpente, estou provando com as Escrituras. Se quiser refutar, vai ter que refutar com as Escrituras. Jesus Cristo, ele chegou aqui diante de uma restauração. João Batista, a restauração é o arrependimento. A restauração é o novo nascimento e é o arrependimento. É o batismo do Espírito Santo. Fora disso não há restauração. Irmãos preciosos, Deus abençoe vocês todos. Mãe Lilde, Gonzaga, Estanque, a irmã Magna Goulart e os irmãos que estão ali. Falta de examinar a Bíblia e ficar só no disque. Pastor falou! Pastor falou! Fulano falou! O nosso profeta falou! Este profeta não é verdadeiro. Este profeta não é verdadeiro. É o seu profeta, mas não é verdadeiro. Não, eu creio. Você pode crer, mas ele é falso. Eu creio nele. Você pode crer, eu creio nele também. Mas depois, ao examinar a palavra de Deus, eu percebi que ele era falso. Ele torceu a palavra aqui, torceu ali. E nós vamos falar na próxima edição sobre as gerações. Sobre as igrejas da Ásia Menor, que a Bíblia não fala em eras. A Bíblia não fala em eras. E este sujeito atrevido falou em eras. Mas ele já copiou de outro pregador, não foi ele que inventou, foi outro. Mas ele deu credibilidade à doutrina das eras. Marisa, Deus te abençoe. Grandemente. Grandemente Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Junto da sua família, como os demais irmãos. Tem que levar tudo isso para diante da palavra. Eles dizem, uai, vocês vão voltar agora a batizar nos títulos, vocês vão tomar a Santa Ceia com suco, vocês vão crer
Que maçã foi uma fruta que Eva comeu? Não. A Bíblia não diz que é uma maçã, mas é um fruto natural. A Bíblia garante que é um fruto natural. É o que a Bíblia diz. E nós continuamos. O batismo não é a doutrina do fulano, não. O batismo correto é a doutrina dos apóstolos. A Santa Sé correta é a doutrina de Jesus Cristo. A vida cristã é doutrina de apóstolos e profetas. Então nós continuamos com a palavra de Deus. Deus abençoe. Estamos felizes a cada dia. O irmão Gabriel Rodrigues Barreto, não sei se é na África, eu acredito, ou aqui no Brasil mesmo, mora em Pimenta Bueno. Opa, aqui em Rondônia, Pimenta Bueno. Estou aqui, irmão Gabriel, pertinho de vocês. Disponibilizo se quiser andar na fé comigo. Se quiser andar na fé, pela palavra de Deus, pelo exame da palavra, eu estou aqui. Para qualquer explicação, eu deixo meu telefone sempre. Irmão Gabriel, em Pimenta Bueno, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, aqui em Rondônia. Oremos ao Senhor. Bendito Senhor, meu Deus. Nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui discorrendo assuntos da Tua Palavra e desmentindo doutrinas, levando as doutrinas falsas para diante da Palavra, para que as pessoas não morram no engano, para que elas não cheguem diante da Sua presença e digam: sou inocente, ninguém explicou. Ó Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um dos ouvintes. Abra o entendimento, Senhor. Revela a Tua palavra a estas pessoas, no nome de Jesus Cristo, para que não sejam levadas por doutrinas de homens, doutrinas de demônios, preceitos de homens. Ó Deus, cura os enfermos da liberdade no Teu Espírito. Eu peço em nome de Jesus. Abençoar as famílias, os lares, os casais, os filhos, os pais. No nome de Jesus. Aquele pastor que decidiu em ficar com a Tua palavra. Oh Deus. E aqueles que ainda estão no engano. Oh Senhor, na seita diabólica, nos espíritos de doutrinas erradas. Liberta, Senhor! Liberta, Senhor! Liberta em nome de Jesus Cristo! Liberta, Senhor, da cegueira, da escravidão, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Odalto, Flávio, Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo, irmão Joel Cordeiro. Deus abençoe a irmã Roseni Duarte. Deus abençoe a irmã Magna Goulart, a irmã Rosa Silva, a irmã Maria das Graças, a irmã Tereza. A irmã Tereza, ali da 01, esposa do Lução, né? Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, irmã Maria Augustico, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo inunde os nossos corações de gozo e paz. E até a próxima edição no nome de Jesus Cristo.